Você já se perguntou se existe um ponto em que, depois de tentar de tudo, o melhor que você pode fazer é simplesmente guardar silêncio? Pode parecer contraditório, especialmente quando nos ensinam que é preciso lutar, falar mais alto ou se esforçar mais. Mas hoje quero convidar você a descobrir uma verdade que pode mudar sua vida. No silêncio, você pode encontrar a força que lhe falta, e quando você confia plenamente em Deus, é Ele quem luta por você. Talvez você esteja cansado de lutar batalhas que parecem impossíveis. Sua mente gira sem parar e as soluções não chegam. Deixe-me dizer algo. Não se trata de desistir, mas de entregar o controle àquele que conhece cada detalhe da sua luta. Enquanto você permanece em silêncio e permite que Deus haja, algo extraordinário acontece. Ele se levanta por você e o guia em direção a uma vitória segura. Se você tem se sentido sobrecarregado, se já tentou de tudo sem ver resultados, este é o lugar certo. Convido você a permanecer conosco até o final desta mensagem, porque aqui você descobrirá como sua quietude, sua confiança e sua fé podem ser as chaves que liberam o poder de Deus nas suas batalhas. Permita que Ele haja em sua vida, e você verá que no seu silêncio se acende a chama de uma esperança que não decepciona. Antes de começarmos, quero que você declare em voz alta: hoje entrego minhas batalhas e confio que Deus lutará por mim. Cada silêncio que guardo é uma oportunidade para que seu poder se manifeste. Faça dessa declaração o ponto de partida para uma fé renovada, uma paz que vence a angústia e uma vitória que já está mais próxima do que você imagina. Número 1. Quando ficar em silêncio se torna sua maior força. Confie em Deus e permita que Ele lute por você. Deixe-me contar algo que você provavelmente já sentiu em mais de uma ocasião. Aquele momento em que parece que tudo está desmoronando. Você está ali, enfrentando uma tempestade sem trégua, com problemas se acumulando como ondas que não param de bater. O que fazer quando não há saída? Nossa primeira reação é buscar uma solução desesperada, lutar com todas as forças, mas muitas vezes essas forças simplesmente não são suficientes. É nesse ponto que entra uma das verdades mais poderosas da palavra de Deus. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em silêncio. Êxodo 14, versículo 14. Imagine o povo de Israel, encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Na perspectiva humana, tudo parecia perdido. Não havia escapatória. E no meio daquele caos, Deus disse a Moisés algo que parecia completamente contrário à lógica. Fiquem quietos. Agora pense nas suas próprias batalhas. Talvez você esteja enfrentando uma crise no trabalho, uma situação familiar complicada ou um diagnóstico médico sem solução aparente. O desespero pode parecer como aquele exército que te persegue, mas aqui está a mensagem central. Essa batalha não é sua, é de Deus. Mas o que significa ficar em silêncio? Não estamos falando de ficar imóvel ou aceitar a derrota. Ficar em silêncio é um ato profundo de fé. É como se Deus estivesse dizendo: pare de tentar controlar tudo, porque só eu posso resolver isso. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo para ver o poder sobrenatural de Deus em ação. Enquanto você continuar lutando com suas próprias forças, não haverá espaço para que Ele haja. Mas, quando você decide soltar e confiar, permite que Deus faça o que você não pode. Esse ato de soltar também é uma forma de obediência. Moisés não apenas disse ao povo que ficasse quieto, mas também obedeceu às instruções de Deus ao levantar o cajado diante do mar. É nessa quietude, nessa disposição de ouvir e agir conforme a direção divina, que os milagres acontecem. Quantas vezes, no meio da nossa ansiedade, perdemos as instruções de Deus porque estamos ocupados demais nos preocupando? E aqui há algo ainda mais profundo. O silêncio em momentos de crise não é vazio, é um silêncio cheio de propósito. Quando você decide parar a luta interna, algo incrível acontece.
você encontra descanso espiritual e emocional. Para de se desgastar tentando lutar com forças que não tem. É nessa quietude que você começa a sentir a paz que só Deus pode dar. Aquela paz que não faz sentido humano, mas que se torna sua âncora no meio da tempestade. Pense nisso. Quando o povo de Israel viu o Mar Vermelho se abrir, não havia dúvida de quem estava no controle. Aquela vitória foi um testemunho claro de que a mão de Deus havia intervindo. O mesmo acontece em nossas vidas. Talvez agora você não veja a solução, mas quando decide confiar, sua fé é fortalecida. E quando a vitória chega, sua história se torna uma inspiração para os outros. Está enfrentando problemas de saúde? Sim, continue com os tratamentos médicos, mas descanse na soberania de Deus. Enquanto faz o que está ao seu alcance, permita que Ele faça o que está nas mãos dele. Conflitos no lar? Talvez, em vez de responder com palavras cheias de raiva, o que você precise é guardar silêncio, orar e pedir a Deus que Ele mude os corações. Problemas financeiros? Apresente suas necessidades a Deus e espere pela direção dele. É nesse estado de silêncio interior que as soluções começam a aparecer de maneiras que você nunca imaginou. Quando você decide confiar em Deus dessa forma, o resultado é libertação. As portas que pareciam fechadas se abrem. As circunstâncias impossíveis se tornam o cenário perfeito para Deus mostrar sua glória. E o mais bonito é que não apenas as circunstâncias mudam, você muda. Sua fé se torna mais forte, seu coração mais firme, e você deixa de viver na angústia para caminhar em uma esperança ativa. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Sua vitória não é só para você. É para que outros vejam o que Deus pode fazer. É para que sua história inspire, para que sua vida seja um testemunho vivo de que quando confiamos em Deus, Ele luta nossas batalhas, nos dá a vitória e transforma nossos silêncios em cânticos de louvor. Número 2. Fique quieto e contemple a vitória que Deus te dá. Às vezes, você se encontra em uma situação em que tudo parece estar contra você. 3 exércitos, como na história de Josafá e do povo de Judá, podem ser os problemas acumulados na sua vida. Estresse no trabalho, tensões em casa ou uma batalha interna que parece não ter fim. É esmagador. Você não vê saída, não tem forças suficientes para enfrentar tudo. Mas Deus tem algo diferente para te dizer. Nesta batalha, não tereis que lutar. Permaneçam firmes e vejam a salvação do Senhor. 2 Crônicas 20, versículo 17. É como se ele dissesse, pare de se desgastar, deixe que eu cuide disso. Na história de Josafá, o povo de Judá enfrentava uma ameaça impossível. 3 exércitos, 3 nações decidiram atacá-los ao mesmo tempo. Mas veja o que eles fizeram. Eles não entraram em desespero, nem saíram para lutar de forma impulsiva. Em vez disso, Josafá reuniu o povo e oraram juntos. Eles buscaram a Deus primeiro, e a resposta de Deus foi incrível. Essa batalha não é de vocês. Fiquem firmes e observem o que farei. Isso não era apenas uma promessa, era um chamado à fé. Agora pense nas suas próprias lutas. Talvez você esteja enfrentando algo que parece inamovível, uma montanha que você não consegue escalar. Nesse momento, Deus te diz o mesmo que disse ao povo de Judá: fique quieto. Mas atenção, ficar quieto não significa cruzar os braços, não significa desistir. É uma postura de fé. É confiar plenamente que Deus tem o controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É permanecer firme na palavra dele, acreditando que suas promessas são maiores do que os seus problemas. E aqui está o mais importante. Esperar a salvação de Deus não é um talvez, é um quando, porque Deus é fiel. Ele não falha. Quando ele diz que lutará por você, você pode ter certeza de que ele cumprirá. Ver a salvação de Deus significa que você experimentará o poder dele em ação. Verá portas que estavam fechadas se abrirem, problemas que pareciam impossíveis serem resolvidos. Mas tudo começa com a decisão de confiar e ficar firme.
O problema que muitas vezes enfrentamos é que queremos ter o controle, queremos resolver as coisas com nossas próprias forças, nossa inteligência, nossas estratégias. Mas quando você decide soltar o controle e deixar Deus agir, algo incrível acontece. Você descobre que a força dele é muito maior do que a sua. Descobre que quando ele luta suas batalhas, a vitória é certa e sem desgaste. As provações não são fáceis, eu sei, mas são o terreno onde sua fé cresce. É nesses momentos de crise que você descobre que Deus é suficiente. Quando o povo de Judá viu como Deus confundiu seus inimigos e venceu a batalha, sem que eles precisassem levantar uma arma, não havia dúvida de que era a mão de Deus. A glória dele se manifestou de forma tão clara que ninguém podia negá-la. E essa vitória não foi apenas para eles, foi um testemunho para gerações. Até hoje, continuamos falando sobre o que Deus fez naquele dia. Pense nas suas próprias batalhas. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade e o estresse, tentando controlar cada detalhe da sua vida. Mas talvez ficar quieto signifique tirar um momento para orar, para lembrar que Deus tem o controle. Ou talvez você esteja no meio de um conflito pessoal e a solução não seja falar mais, mas guardar silêncio, orar e deixar que Deus trabalhe nos corações. Ou talvez você esteja perseguindo um sonho e se sinta frustrado porque as portas não se abrem. Ficar quieto pode significar parar de empurrar e confiar que Deus abrirá essas portas no tempo dele. O resultado de confiar em Deus é sempre paz. Mesmo antes da batalha terminar, você sente uma paz que não faz sentido humano. É aquela certeza de que, embora você não veja como, Deus já está trabalhando. E quando finalmente vir a vitória, sua fé será renovada. Você perceberá que cada batalha que enfrenta é uma oportunidade para ver Deus se mover de uma maneira poderosa. E o mais bonito é que sua história não termina com você. Seu testemunho de confiar em Deus, de ficar quieto, em vez de se desesperar, inspirará outros. Mostrará a eles que vale a pena descansar na fidelidade divina, porque no final das contas, a batalha não é nossa. É dele. E quando Deus luta, a vitória está garantida. Número 3. Reconheça que Ele é Deus e permita que Ele lute por você. Às vezes parece que o mundo inteiro está em caos, não é? Tudo parece estar fora de controle. As montanhas que desmoronam e os mares que rugem, como descrito no Salmo 46, podem ser uma metáfora perfeita de nossas vidas. Problemas que se acumulam, uma ansiedade que não dá trégua, decisões difíceis que não sabemos como tomar. E bem ali, no meio de todo esse barulho, Deus nos diz algo tão simples, mas tão poderoso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Mas o que realmente significa ficar quieto? Não se trata de cruzar os braços e esperar que tudo se resolva magicamente. É algo muito mais profundo. É um convite para pausar, para parar por um momento em meio ao caos e reconhecer que não somos nós que temos o controle, mas Deus. É entender que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, sua soberania permanece firme. Ele não está surpreso com nossas circunstâncias. Ele já tem o plano perfeito. A quietude não significa ignorar nossos problemas ou fingir que eles não existem. É exatamente o oposto. É enfrentá-los de frente, mas de uma perspectiva diferente, sabendo que o Deus que criou os céus e a terra é maior do que qualquer ameaça. É como se Deus nos dissesse: deixe-me lembrá-lo de quem eu sou. Eu sou aquele que tem o controle, que sustenta tudo em minhas mãos. Você só precisa confiar em mim. E aqui está a chave. Nessa quietude, algo extraordinário acontece. Não é apenas um momento de silêncio, mas um encontro pessoal com Deus. É o espaço onde paramos de falar e começamos a ouvir. Em nossas orações, muitas vezes enchemos o tempo com palavras, pedindo, suplicando, até questionando. Mas o que acontece quando simplesmente permanecemos em sua presença sem dizer nada?
esse é o momento em que o Espírito dele começa a agir, onde sua voz se torna mais clara e sua paz começa a preencher nossos corações. Parte de estar quieto implica soltar nossas preocupações. Porque, sejamos honestos, quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, apenas para acabar ainda mais cansados e frustrados? Mas quando silenciamos o barulho de nossa ansiedade e nos rendemos diante de Deus, algo incrível acontece. Sua orientação se torna evidente. Deixamos de focar no que não podemos controlar e começamos a perceber como Ele está movendo os fios por trás das cenas. E isso não é apenas para nós. Cada vez que experimentamos sua revelação, quando vemos sua mão agindo em nossas vidas, nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Tornamo-nos mais sensíveis à sua presença, mais receptivos à sua voz. E essa confiança que construímos nesses momentos de quietude não apenas nos fortalece, mas também se torna um testemunho para os outros. Porque acredite, quando você compartilha como Deus te sustentou no silêncio, inspira aqueles que também buscam esperança em meio às suas tempestades. Sabe o que você pode fazer? Reserve alguns minutos todos os dias para praticar essa quietude. Desligue o telefone, feche a porta e simplesmente esteja na presença de Deus. Você não precisa de palavras elaboradas, nem de um lugar perfeito. Só precisa da sua disposição para estar com Ele. Nesses momentos, talvez você não receba uma resposta imediata, mas sentirá sua paz. Aquela paz que não faz sentido humano, mas que te assegura de que Ele está contigo. Nesses tempos de silêncio, você também encontrará clareza. Talvez haja decisões importantes que você precise tomar ou conflitos internos que não deixam você descansar. Ao ficar quieto, ao silenciar o barulho que inunda sua mente, você começa a perceber sua direção. E quando segue seus passos, percebe que tudo se encaixa de uma maneira que você jamais conseguiria com suas próprias forças. O resultado disso é algo que transcende qualquer circunstância. Mesmo que o mundo continue rugindo ao seu redor, mesmo que as montanhas caiam em sua vida, o conhecimento de Deus te ancora. Você não está sozinho. E essa confiança não apenas te dá paz, mas também te liberta de cargas que não são suas para carregar. Porque quando você reconhece que Ele é Deus, você solta o controle e dá espaço para que Ele haja de formas que você nem imaginava. Então, da próxima vez que sentir que o barulho e o caos são demais, lembre-se: Deus não precisa que você lute por conta própria. Ele só quer que você pare, fique quieto e permita que Ele te mostre sua glória. Porque quando você faz isso, não apenas vê seu poder, mas experimenta seu amor de uma forma tão profunda que transforma cada canto do seu ser. Número 4. O caminho para receber a força que só Deus dá. Há momentos na vida em que tudo parece estar rápido demais. As preocupações nos sufocam, as decisões se acumulam e tudo o que queremos é uma solução imediata. Mas você já percebeu que nesses momentos de maior agitação, Deus nos convida a algo completamente oposto ao que a lógica dita? Em Isaías 30:15, ele diz: "Na quietude e na confiança está a sua força." É como se Deus estivesse dizendo: não corra, não lute mais com suas próprias forças. Apenas pare, confie em mim, e ali você encontrará a força que precisa. Essa palavra chega até nós em um contexto fascinante. O povo de Israel enfrentava uma ameaça real e tangível. Seus inimigos eram poderosos, e sua solução foi buscar ajuda em alianças políticas, em suas próprias estratégias humanas. Mas Deus, através de Isaías, lembrou-lhes algo crucial. Não eram essas alianças nem seus planos que os salvariam. A verdadeira força deles estava em depender dele, em buscar sua direção, em descansar em seu poder. Isso soa familiar? Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas confiando mais em nossos próprios recursos do que na fidelidade de Deus?
Quando Deus fala de quietude, Ele não está se referindo apenas a um silêncio físico. Ele fala de uma calma interna, aquela paz que silencia o ruído da ansiedade e permite que sua voz seja ouvida com clareza. Essa quietude nasce quando decidimos, no meio de nossas lutas, acreditar que Deus tem a última palavra. É um ato de fé, porque confiar nele muitas vezes vai contra a lógica. Nem sempre vemos como as coisas vão se resolver, mas sabemos que Deus é maior do que qualquer impossibilidade. Ele vê o que não podemos ver, e seu plano é sempre perfeito. A confiança, por outro lado, é reconhecer que não precisamos ter todas as respostas. É entender que a verdadeira força não está em nossa autossuficiência, mas em nossa dependência de Deus. Vivemos em uma sociedade que celebra aqueles que dão conta de tudo, mas Isaías nos lembra que a força não surge de carregar mais, e sim de entregar nossos fardos nas mãos daquele que realmente pode com tudo. Quando somos fracos, é aí que Deus se torna forte em nós. E há um propósito por trás dessa calma divina que Deus nos convida a experimentar. Primeiro, ela nos protege de tomar decisões precipitadas. A ansiedade pode obscurecer nosso julgamento, mas a quietude em Deus nos dá clareza. Permite-nos ver as coisas da sua perspectiva e agir com sabedoria. Além disso, essa calma molda nosso caráter. Ensina-nos paciência, humildade e uma fé inabalável. Cada vez que escolhemos descansar em Deus, em vez de nos deixarmos levar pela preocupação, estamos crescendo espiritualmente. Essa calma também tem um impacto que vai além de nós mesmos. Quando as pessoas veem que, apesar das tempestades, mantemos a paz, inevitavelmente se perguntam: como conseguem? Essa pergunta nos dá a oportunidade de apontar para Deus, de compartilhar que Ele é a fonte da nossa serenidade e força. Nossa paz se torna um testemunho vivo que pode aproximar outras pessoas de sua verdade. No dia a dia, existem formas práticas de buscar essa quietude e confiança. Tirar pequenos momentos ao longo do dia para orar e ouvir a Deus pode mudar completamente nossa perspectiva. Em relacionamentos tensos, em vez de responder impulsivamente, podemos buscar a paz interior primeiro, pedindo a Deus que nos guie para resolver as coisas com amor e compaixão. E ao enfrentarmos grandes mudanças ou decisões importantes, essa quietude nos lembra que Deus já está à nossa frente, preparando o caminho. O resultado de viver nessa quietude e confiança é transformador. Não importa se as circunstâncias externas não mudam imediatamente. A paz interior chega porque sabemos que Deus está conosco. Essa força que obtemos não depende do que acontece ao redor, mas da certeza de que Deus tem o controle. E enquanto praticamos essa quietude, nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Tornamo-nos mais sensíveis à sua voz, mais conscientes de sua presença em cada aspecto de nossas vidas. Além disso, não podemos ignorar como isso afeta a nossa saúde emocional e física. Ao soltarmos as preocupações que não nos cabe carregar, reduzimos o estresse e encontramos equilíbrio mental. Até mesmo nosso corpo responde a essa paz divina, refletindo o descanso que nossa alma experimenta. Então, quando você sentir que o mundo está exigindo mais do que você pode dar, lembre-se: você não precisa ter todas as respostas, não precisa carregar tudo sozinho. Na quietude e na confiança está sua força. Pare, busque a Deus e permita que sua paz, sua direção e sua força sejam o que guiam você. Porque quando descansamos nele, encontramos tudo o que nossa alma precisa. Número 5. Que nada te intimide. Deus luta por você e sua vitória está garantida. Quando enfrentamos desafios que parecem invencíveis, é fácil nos sentirmos pequenos. Os problemas se tornam gigantes que nos intimidam, nos fazem duvidar e nos paralisam, mas Deus, em sua palavra, nos dá uma declaração que muda tudo. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Deuteronômio 3:22.
Isso não é apenas um consolo, é uma promessa. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas batalhas e que nenhum inimigo, por maior que pareça, pode superar o Deus que está ao nosso lado. Imagine o povo de Israel a caminho da terra prometida. Eles tinham visto milagres, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, a nuvem durante o dia e o fogo à noite guiando-os. Ainda assim, sentiam medo quando enfrentavam nações poderosas, muralhas gigantes e inimigos aparentemente invencíveis. É fácil julgá-los, mas sejamos honestos, não fazemos o mesmo? Deus já nos mostrou sua fidelidade várias vezes, mas quando surge uma nova prova, o medo volta. E é nesse momento que entra a mensagem de Moisés. Não temas, porque essa não é sua batalha. Deus luta por você. Os inimigos que enfrentamos hoje podem não ser exércitos físicos, mas não são menos intimidantes. Talvez sejam problemas financeiros, um diagnóstico médico, relacionamentos quebrados ou uma oportunidade que parece impossível de alcançar. Outras vezes, nossos maiores inimigos estão dentro de nós. O medo, a dúvida, a sensação de não sermos suficientes. Quantas vezes o medo nos faz acreditar que estamos sozinhos, sem saída? Mas essa é a mentira do inimigo, porque a verdade é que o Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou as muralhas de Jericó é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele não mudou e sua promessa de lutar por nós permanece viva. O propósito dessa promessa não é apenas nos livrar dos problemas, mas nos lembrar quem somos. Somos filhos de um rei. Não fomos criados para viver em derrota ou escravos do medo. Quando Deus diz que luta por nós, Ele está declarando que pertencemos a Ele, que não somos órfãos nesta vida. Essa verdade nos dá confiança para avançar, mesmo quando o caminho parece escuro. Permite-nos descansar, porque sabemos que nem tudo depende de nossas forças. E o mais incrível é que quando vencemos, a glória não é nossa, mas dele. Aqueles ao nosso redor veem sua mão em ação e são inspirados pelo que Deus faz em nossas vidas. A chave para viver essa promessa é colocá-la em prática em nossa vida diária. Toda vez que o medo tentar dominar você, pare e ore. Diga a Deus: essa batalha é sua. Confio que o Senhor luta por mim. Faça uma lista das preocupações que roubam sua paz e entregue-as intencionalmente a Ele. Lembre-se, não é apenas dizer, mas acreditar e agir nessa fé. Quando enfrentar uma situação difícil, dê o próximo passo com coragem, sabendo que você não está sozinho. Talvez isso signifique ter uma conversa difícil, começar algo novo, ou simplesmente continuar quando tudo parece estar contra você. Deus está com você em cada passo. Algo maravilhoso acontece quando você começa a enxergar as pequenas vitórias como evidências da mão de Deus. Talvez você tenha resolvido um problema pequeno ou visto uma mudança inesperada em uma situação complicada. Celebre isso, porque toda vez que você reconhece Deus no pequeno, fortalece sua fé para enfrentar desafios maiores. E essa fé se torna um testemunho. Quando outros veem como você enfrentou as tempestades com paz e coragem, vão perguntar como conseguiu. E então você poderá dizer: o Senhor meu Deus luta por mim e minha vitória está garantida. Viver sem medo não significa que não haverá desafios. Significa que cada obstáculo é uma oportunidade para que Deus mostre seu poder. A certeza de saber que Ele luta por nós nos dá uma força emocional que não depende das circunstâncias. Permite-nos enfrentar os problemas com estabilidade, sabendo que a batalha já tem um resultado, a vitória de Deus. E essa confiança, essa paz, se torna um farol que ilumina aqueles que ainda não conhecem seu amor. Porque no final das contas, não importa o tamanho dos nossos inimigos, mas o tamanho do nosso Deus. Ele luta por você, e isso é tudo o que você precisa saber para seguir em frente. Número 6. Seja forte e corajoso quando ficar em silêncio. Faz você confiar na companhia de Deus.
Imagine-se no lugar de Josué por um momento. Moisés, o líder que guiou o povo de Israel por anos, não está mais lá. Agora toda a responsabilidade recai sobre ele. Ele precisa conduzir uma nação inteira para conquistar uma terra prometida cheia de inimigos poderosos. É um desafio imenso e o peso dessa missão certamente poderia tê-lo paralisado de medo. Mas então Deus lhe diz algo que muda tudo. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Isso não é apenas um simples conselho, é uma ordem. É como se Deus estivesse dizendo: confie em mim porque você não está sozinho. E aqui está o mais interessante. A coragem que Deus pede a Josué não nasce da autossuficiência, nem de uma estratégia perfeita. Não se trata de Josué ter tudo sob controle. A coragem vem de saber que Deus está com ele. Essa promessa de companhia divina é o que o sustenta, e o mesmo se aplica a nós. Talvez não estejamos liderando uma nação para uma terra prometida, mas todos enfrentamos nossos próprios desafios. Talvez você esteja começando um novo emprego, lidando com uma situação familiar difícil ou enfrentando decisões que o sobrecarregam. Nesses momentos, o chamado de Deus continua sendo o mesmo. Esforça-te, seja corajoso, porque eu estou contigo. Às vezes, pensamos que a coragem sempre implica ação imediata, movimento rápido, fazer algo grandioso. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, o maior ato de coragem é parar. É ficar em silêncio, pausar a pressa e buscar a direção de Deus antes de dar o próximo passo. Não porque você seja fraco ou tenha medo, mas porque quer que Ele guie suas ações. É nesse silêncio que sua presença se torna mais clara, onde você se lembra de que não está lutando sozinho. O medo, muitas vezes, nos mostra o quanto dependemos de nossas próprias forças. É aquela sensação de querer controlar tudo. Mas quando você decide silenciar o barulho do medo, quando escolhe confiar no apoio de Deus, algo poderoso acontece. Você começa a ver as coisas da perspectiva dele. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas sim que você já não se sente sobrecarregado, porque sabe que Deus está com você. E essa certeza muda tudo. Deus não pediu a Josué que fosse corajoso por conta própria. Sua coragem tinha um propósito: cumprir o plano divino. Deus o estava chamando para conquistar a terra prometida. E para isso, ele precisava de obediência e fé. O mesmo acontece com você. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de se alinhar ao propósito de Deus para a sua vida. Talvez agora você esteja em um ponto em que sente que não consegue continuar. Mas lembre-se, Deus não pede que você dependa de suas forças. Ele pede que confie no poder dele, porque o propósito de Deus é muito maior do que suas inseguranças. Sua coragem também tem um impacto nas pessoas ao seu redor. Quando você escolhe enfrentar suas lutas com fé, quando decide confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido, você inspira outros. Sua família, seus amigos, sua comunidade veem como você caminha com convicção e querem saber de onde vem essa força. E é aí que você pode apontar para Deus, dizer-lhes: é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá coragem para seguir em frente. Não importa o tipo de desafio que você esteja enfrentando. Talvez seja uma mudança importante em sua vida, como uma nova casa ou um projeto novo. Talvez seja um conflito familiar que parece impossível de resolver. Ou talvez você esteja lutando com emoções que o têm desgastado. Em cada situação, a chave é a mesma. Busque a Deus primeiro, dedique um momento de silêncio para orar, entregar seus medos e pedir sua orientação. É nesses momentos que você encontra a direção e a paz dele. O resultado dessa coragem fundamentada em Deus é transformador. Isso não significa que o medo desaparece completamente, mas ele não tem mais poder sobre você. Porque agora você caminha com a certeza de que Deus está com você.
Cada passo que você dá com o apoio dele fortalece sua fé. E quando você olha para trás e vê a fidelidade de Deus em sua vida, sabe que pode confiar nele para qualquer desafio futuro. No final, assim como Josué, você descobrirá que quando obedece ao chamado de Deus para ser forte e corajoso, vê o apoio dele de maneiras que nunca imaginou. E sua história, seu testemunho, será uma fonte de esperança para outros. Porque cada vitória que você experimentar, grande ou pequena, será mais uma prova de que Deus não apenas promete estar com você, mas que ele sempre cumpre sua palavra. Número 7. Quando sua própria prudência não é suficiente, confie em Deus de todo o coração. Às vezes pensamos que nossa lógica é suficiente para navegar pela vida. Sentimos-nos seguros quando fazemos planos, calculamos riscos e seguimos o caminho que parece mais razoável. Mas então aparece aquele versículo de Provérbios 3:5 que nos desconcerta um pouco. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Como é possível não depender de nossa própria lógica? Afinal, a razão é uma ferramenta que Deus nos deu, não é? Mas aqui não se trata de descartar a inteligência, e sim de reconhecer seus limites. Trata-se de entender que, embora nossa perspectiva seja boa, a de Deus é perfeita. Pense nisso. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escreveu este provérbio. Se alguém podia confiar no próprio entendimento, era ele. Ainda assim, Salomão sabia que a sabedoria humana tem um alcance limitado. Nós só conseguimos enxergar uma parte do quadro, mas Deus vê tudo, passado, presente e futuro. Enquanto você e eu estamos focados no próximo passo, ele já conhece todo o destino. Isso muda tudo, não acha? Quando Deus nos pede que confiemos nele de todo o coração, ele está nos chamando para uma fé total, sem reservas. E isso nem sempre é fácil. É mais comum do que pensamos ter um plano B, caso as coisas não saiam como queremos. Mas essa confiança dividida nos rouba a paz e enfraquece nosso relacionamento com ele. Deus nos convida a depender completamente dele, a soltar o controle e a acreditar que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está fazendo. É importante lembrar que não confiar em nosso próprio entendimento não significa ser imprudente. Significa que, quando chegamos ao limite de nossa lógica, entregamos o resto a Deus. É reconhecer que há momentos em que não temos todas as respostas e está tudo bem, porque ao dar esse salto de fé, Deus não nos deixa cair. Em vez disso, ele endireita as nossas veredas, ajusta nosso caminho e nos conduz por direções que talvez não tivéssemos considerado, mas que são exatamente o que precisamos. A lógica humana nos diz que devemos buscar segurança, evitar riscos e permanecer no que é conhecido. Mas a fé nos leva além. É como quando você enfrenta uma decisão importante, escolher uma carreira, mudar para um novo lugar ou até se comprometer em um relacionamento. Tudo em você quer se basear apenas no que parece lógico, mas Deus sussurra para que você o busque primeiro, para que peça sua confirmação. E ao fazer isso, você começa a ver como ele abre portas que você nem imaginava. Isso também se aplica às nossas finanças. Talvez você esteja enfrentando uma situação econômica difícil e a lógica diga que é preciso cortar tudo, reter cada centavo. Mas a orientação de Deus muitas vezes desafia nossa lógica. Talvez ele esteja chamando você para ser generoso num momento em que parece impossível, e então ele o surpreende com sua provisão. Ou talvez ele o direcione para uma oportunidade que, a princípio, não parece promissora, mas que acaba sendo o início de algo incrível. E não podemos esquecer de nossos relacionamentos. Muitas vezes nossa prudência nos diz que devemos nos afastar, que não vale a pena perdoar, ou que precisamos vencer uma discussão. Mas Deus nos chama para amar, perdoar e manter a paz, mesmo quando nossa lógica não entende. Quando seguimos sua orientação nessas situações, vemos como ele transforma corações, começando pelo nosso.
O resultado de confiar completamente em Deus é que nossas vidas começam a se alinhar com o propósito dele. Os desvios que poderiam nos causar dor ou confusão são evitados e encontramos paz, mesmo em meio à incerteza. Cada vez que vemos como Deus endireita nosso caminho, nossa fé é fortalecida. Olhamos para trás e dizemos: Ele sempre foi fiel e sei que continuará sendo. E esse testemunho não afeta apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Quando as pessoas veem como, apesar das dificuldades, você continua confiando em Deus e experimentando sua provisão, começam a se perguntar de onde vem essa segurança. Sua vida se torna uma prova viva de que os caminhos dele são mais altos, mais sábios e mais seguros que os nossos. Porque no final, quando soltamos nossa prudência e confiamos de todo o coração nele, descobrimos que o plano de Deus sempre é o melhor. Número 8. Entregando suas cargas, quando a oração conduz à paz e ao silêncio interior. A ansiedade pode parecer um peso que nos impede de respirar. Ela nos envolve, rouba nossa paz e enche nossa mente de pensamentos incessantes. Mas Deus, por meio de sua palavra, nos dá um conselho que pode mudar tudo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Esse versículo não é apenas um chamado à oração. É um convite para entregar nossas cargas e encontrar refúgio seguro na presença de Deus. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava preso. Imagine isso, preso, privado de liberdade, sem saber o que o futuro lhe reservava. E ainda assim, ele nos encoraja a não nos preocuparmos. Como isso é possível? A chave está na confiança absoluta em Deus. Paulo não estava negando a realidade de suas circunstâncias, mas sabia que a ansiedade não resolveria nada. Em vez disso, ele escolheu orar, agradecer e descansar na paz que somente Deus pode proporcionar. O primeiro passo para experimentar essa paz é reconhecer o poder da oração. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos, acumulando estresse e preocupações. Mas Paulo nos diz: apresentem seus pedidos a Deus. Isso não significa que Deus não saiba o que precisamos, mas que Ele deseja que o convidemos para nossos problemas. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda o nosso coração. É como se, ao falar com Ele, deixássemos nossas cargas em suas mãos, permitindo que Ele faça o que só Ele pode fazer. E aqui está algo poderoso: a gratidão transforma nossa perspectiva. Às vezes, a ansiedade cresce porque focamos no que falta ou no que pode dar errado. Mas quando nos lembramos do que Deus já fez, nossa fé se fortalece. É como se a gratidão acendesse uma luz em meio à escuridão, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que Deus é fiel. Essa paz que Deus promete não é uma paz comum. É uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, ela não faz sentido lógico, mas está lá, guardando nossos corações e mentes. Ela traz um silêncio interior que cala as vozes da dúvida e da preocupação. Quando essa paz reina em nós, conseguimos ouvir a orientação de Deus com mais clareza. Os problemas não desaparecem, mas eles perdem o poder de nos controlar. O propósito dessa paz vai além do nosso bem-estar pessoal. É um escudo que protege nossas emoções e pensamentos, impedindo-nos de cair em desespero. Ela também fortalece nossa confiança em Deus. Quando vivemos em sua paz, conseguimos esperar com fé, sabendo que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. E o mais bonito é que essa paz se torna um testemunho. As pessoas ao nosso redor percebem nossa calma e perguntam: como você consegue? E aí temos a oportunidade de compartilhar que tudo vem de confiar em Deus e entregar nossas cargas a Ele. Na prática, isso significa tomar decisões conscientes para buscar essa paz todos os dias.
Antes de dormir, reserve um momento para orar e agradecer a Deus pelo dia, entregando a Ele suas preocupações. Ao acordar, comece o dia entregando seus planos a Ele, pedindo que dirija cada passo. Se enfrentar situações de pressão no trabalho ou nos estudos, faça pausas para orar, mesmo que por alguns minutos. Essas pequenas ações ajudam a manter seu coração focado nele. Também se aplica aos conflitos interpessoais. Em vez de reagir impulsivamente, leve suas emoções a Deus primeiro. Peça a Ele que sua paz governe seu coração e lhe dê palavras conciliadoras. Você verá como a presença dele transforma até as situações mais tensas. O resultado de viver nessa paz divina é transformador. Suas emoções se estabilizam. Você deixa de reagir com altos e baixos diante de cada desafio, porque sabe que Deus está no controle. Sua clareza espiritual aumenta. Ao liberar sua mente do barulho da preocupação, você consegue discernir melhor a vontade dele. E, acima de tudo, sua fé cresce. Cada vez que experimenta como Deus guarda seu coração e seus pensamentos, você se convence ainda mais de sua fidelidade. Essa paz é a prova de que ele luta suas batalhas e que com ele a vitória é certa. Número 9. Não temas. Deus está ao seu lado e sustenta você em silêncio e confiança. O medo é uma das emoções mais comuns e universais. Todos nós, em algum momento, já sentimos aquela pressão no peito, aquela ansiedade que nos faz pensar que algo terrível está prestes a acontecer. Mas em meio a esse temor, Deus nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Já parou para refletir sobre o quão poderoso é esse recado? Quando Deus nos diz para não temer, Ele não está minimizando nossos medos, nem dizendo que eles não são reais. Ele está afirmando algo muito mais profundo. Sua presença é maior do que qualquer temor que possamos enfrentar. No contexto de Isaías 41, o povo de Israel estava cercado por inimigos, preso entre as ameaças de nações poderosas, em uma situação de muita opressão. Era um momento de incerteza, em que as forças se esgotavam e a esperança parecia desaparecer. Mas Deus, através do seu profeta, traz uma mensagem clara: não temas, eu estou contigo. Esse recado não era apenas para Israel, mas para todos aqueles que, em qualquer época, colocam sua confiança nele. O convite de Deus para não temer é constante ao longo da Bíblia. Ele sabe que a vida nos colocará em situações assustadoras, mas quer que aprendamos a descansar em sua presença. O medo em si não é pecado, é uma emoção natural. Todos sentimos isso. A chave não está em evitar o medo, mas em não deixá-lo nos dominar. O medo, se não enfrentado, pode começar a governar nossas decisões e roubar nossa paz. O inimigo se alimenta de nossa insegurança e nos faz duvidar das promessas de Deus. Mas você sabia que o simples fato de saber que Deus está ao seu lado pode reduzir o impacto do medo? Não significa que as circunstâncias mudam instantaneamente, mas saber que não estamos sozinhos traz uma paz inexplicável. É como caminhar em um lugar escuro com a certeza de que alguém forte e confiável está te segurando. Deus nem sempre remove as dificuldades do nosso caminho, mas promete sua presença. Quando você enfrenta o desconhecido, a luta diária ou a adversidade, pode ter certeza de que Ele caminha com você. Não desmaies. Ele nos diz. O desânimo emocional e mental, aquela sensação de esgotamento que faz você pensar que não consegue mais, é superado ao lembrar quem é o nosso Deus. O silêncio interior, esse espaço que nos permite acalmar nossa mente e coração, se torna o lugar onde Deus pode falar conosco claramente e nos ajudar a permanecer firmes. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. A companhia divina é nosso refúgio e nossa força. Quando Deus se declara como teu Deus, isso tem um significado profundo. Ele não é um ser distante, como alguém que simplesmente observa de longe. Não, ele é próximo, pessoal.
um Pai amoroso que se compromete com cada um de nós. Esse conhecimento nos dá segurança, saber que estamos nas mãos daquele que tem tudo sob controle nos alivia do peso da incerteza. Mesmo que as batalhas sejam grandes, a vitória já está garantida, porque Ele luta por nós. Ao entender que somos filhos de um Deus todo-poderoso, nossa identidade é transformada. Não precisamos mais buscar nosso valor nas opiniões dos outros ou em nossas próprias forças. Deus nos afirma: você é meu e eu te sustento. Esse conhecimento nos leva à prática diária. Todos enfrentamos fobias e medos pessoais. Pode ser uma ansiedade que você não sabe como controlar ou temores sobre situações futuras. Nesses momentos, podemos levar nossas inseguranças a Deus em oração. Dizer: Senhor, estou com medo, mas confio que Tu estás comigo. Talvez precisemos de ajuda adicional, como terapia ou aconselhamento, mas sempre com a certeza de que Deus está agindo, guiando cada passo. E o que acontece quando mudanças vêm, como mudar de cidade, começar um novo trabalho ou entrar em um novo relacionamento? Esses momentos podem gerar um medo do desconhecido, mas o convite de Deus permanece o mesmo. Não temas, eu estou contigo. Na adversidade, naqueles momentos em que as circunstâncias parecem insuportáveis, Deus segura sua mão. A doença de um ente querido, dívidas, crises emocionais. Tudo isso pode ser esmagador, mas no meio desses momentos, sua presença é real. Ele não te deixa sozinho, ele te levanta e te dá forças para seguir em frente. Sua proximidade é o antídoto contra o medo. E quando experimentamos sua paz em meio à tempestade, isso se torna algo transformador. Não apenas sentimos sua paz, mas aqueles ao nosso redor também percebem. Eles veem como, apesar das circunstâncias, permanecemos firmes, e isso se torna um testemunho da proximidade de Deus. O resultado de caminhar com a certeza da presença de Deus é uma paz profunda, que não depende das circunstâncias. O mundo pode estar tremendo, mas em sua presença encontramos estabilidade. Essa paz não apenas acalma nossas emoções, mas nos dá uma confiança ousada. Ousamos dar passos de fé, enfrentar novos desafios, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. E no final, essa transformação é evidente. Aqueles que antes nos viam vacilantes e cheios de medo, agora veem alguém que age com determinação. Alguém que aprendeu a confiar no poder de Deus. Número 10. Livres do fardo. Lance sua ansiedade sobre ele e encontre descanso. A ansiedade é uma realidade para muitos de nós. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado por preocupações que não permitem descansar. Pode ser o estresse no trabalho, os problemas financeiros ou até mesmo a sensação de não ter controle sobre a sua vida. Mas há uma boa notícia. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Em 1 de Pedro 5:7, recebemos uma orientação clara e direta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta é uma mensagem de Deus para deixar nossos fardos aos seus pés, confiando que ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Pedro escreveu esta carta para cristãos que viviam em meio à perseguição e ao sofrimento. Muitos estavam sendo oprimidos pelas autoridades, enfrentando tensões sociais e provações constantes. Para eles, a ansiedade era uma realidade diária, pois sua fé estava sendo provada. No entanto, Pedro os lembra de que, mesmo em meio à dor, eles poderiam descansar no cuidado de Deus. Hoje, embora nossas circunstâncias possam ser diferentes, a ansiedade continua sendo uma constante. Pressões no trabalho, conflitos pessoais e preocupações com o futuro são fontes de angústia que, assim como nos tempos de Pedro, nos afetam profundamente. Ainda assim, o convite de Deus permanece o mesmo: entregar essas preocupações a Ele, de forma intencional. O verbo lançar é fundamental.
Não se trata apenas de reconhecer que estamos ansiosos, mas de tomar uma atitude. É como jogar fora algo que nos pesa, soltando completamente. Aqui podemos aplicar essa prática ao entregar tudo, desde as pequenas até as grandes preocupações. Muitas vezes, pensamos que certas ansiedades são pequenas demais para incomodar a Deus. Contudo, a mensagem é clara. Tudo o que nos afeta, tudo o que rouba nossa paz, é digno de ser entregue a Ele. Desde aquela conversa difícil que não conseguimos resolver até o medo do desconhecido que nos paralisa, nada está fora do alcance de Deus. Este processo de lançar nossos fardos também exige silêncio interior. No meio do barulho das nossas preocupações, Deus nos convida a silenciar e reconhecer nossas limitações. Quando acalmamos a mente, conseguimos identificar o que nos causa ansiedade e entregá-lo a Deus. Este ato de rendição nos lembra do quanto somos limitados, mas também do quanto Ele é grande. É nessa dependência que experimentamos o que significa confiar verdadeiramente em Deus, não baseando nossa segurança em nossas próprias forças, mas no cuidado constante dEle. Quando Pedro nos lembra que Ele tem cuidado de vós, ele revela o coração de Deus, um Pai que não é indiferente às nossas dores. Deus não é distante, mas próximo, íntimo, que conhece nossas lutas e está disposto a carregá-las por nós. Entender isso aprofunda nossa relação com Ele. Não precisamos ser perfeitos ou fazer tudo sozinhos. Deus deseja que dependamos dEle, que entreguemos a Ele os fardos que são pesados demais para carregarmos. Como podemos aplicar isso no dia a dia? Uma forma prática é a terapia da entrega. Escreva em um papel todas as ansiedades que estão pesando sobre você e, em oração, entregue essas cargas a Deus. Esse ato físico de escrever e depois soltar é libertador. Você sente a diferença ao entregar esses pensamentos e emoções nas mãos daquele que tudo pode. Além disso, reserve momentos de silêncio ao longo do dia. Alguns minutos para parar, respirar e dizer: entrego meus fardos a Ti, Senhor. Isso pode ser feito em intervalos simples durante suas atividades diárias, mas o impacto é profundo. Também é importante reconhecer que Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos ajudar. Amigos, conselheiros ou profissionais podem ser instrumentos de sua graça. A comunidade cristã e o apoio familiar são canais divinos que não devemos ignorar. O resultado desse processo é surpreendente. Quando escolhemos soltar nossos fardos, experimentamos uma paz renovada. Não vivemos mais sob o peso constante da ansiedade, mas com a leveza que vem de confiar que Deus está cuidando de tudo. Nossa segurança não se baseia mais em nossa capacidade de controlar a situação, mas na certeza de que Deus está no controle. Isso nos dá uma paz que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade dEle. E o mais bonito é que, ao nos livrarmos de nossas cargas, nos tornamos mais disponíveis para servir aos outros. Não estamos mais tão focados em nossas próprias preocupações que não conseguimos enxergar quem está ao nosso redor. Nosso testemunho de descanso em Deus pode ser uma luz para aqueles que ainda vivem presos à ansiedade. Você pode ser uma inspiração para outros, mostrando que, mesmo que as dificuldades não desapareçam, podemos encontrar descanso na paz que só Ele pode dar. Assim, experimentamos uma vida mais leve, cheia de propósito e alinhada ao plano que Deus tem para cada um de nós. Número 11. Em Deus somente descansa minha alma. Reconheça seu único sustento e encontre esperança. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a estar em movimento, sempre ocupados, enchendo nossas agendas com compromissos, tarefas e expectativas. Mas em meio a todo esse barulho e agitação, Deus nos convida a algo profundo: descansar. No Salmo 62:5, Davi nos diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
Este versículo é um lembrete de que não precisamos apenas descansar fisicamente, mas também espiritualmente, no único que pode nos dar uma paz verdadeira. Davi estava passando por momentos de grande angústia. Cercado por inimigos, sentindo-se vulnerável, ele compreendia que a única fonte de verdadeira segurança não era o poder humano ou alianças com outras pessoas, mas o próprio Deus. No contexto dele, isso não era apenas uma declaração de fé, mas um chamado urgente para encontrar consolo e força naquele que realmente podia provê-los. O interessante é que Davi não fala apenas de descanso físico, mas de um descanso profundo para a alma. E aqui está algo que todos nós podemos aprender. O descanso físico é importante, mas o descanso interior, o silêncio da mente e do coração, é o que realmente precisamos. Quando Davi diz, somente em Deus, ó minha alma, espera, ele está dando uma ordem para si mesmo. E isso é algo que todos podemos fazer. Quando nossa mente começa a se encher de ansiedade, preocupações ou medos, podemos falar conosco mesmos, como Davi fez, e lembrar que precisamos voltar para Deus, buscar sua presença e sua paz. É um ato intencional, um esforço consciente para escolher o descanso em Deus, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Isso requer ação. Não basta dizer que queremos descansar. É necessário fazer um esforço para nos afastarmos do caos e colocar nossa confiança completamente nele. A palavra somente é crucial aqui. Não se trata de descansar em qualquer coisa ou lugar. Este descanso não pode ser substituído por dinheiro, fama, sucesso ou até mesmo relacionamentos humanos. Se dependermos dessas coisas para encontrar paz, sempre nos sentiremos vazios e inseguros. Davi nos mostra que nossa única fonte segura de descanso e esperança é o próprio Deus. E para encontrar esse descanso, precisamos silenciar tanto o ruído exterior quanto o interior. A mente cheia de pensamentos e a vida cheia de barulho dificultam ouvir a voz de Deus. Mas no silêncio, ele se revela. Este silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas a tranquilidade do coração que nos permite sentir a presença de Deus de maneira mais plena. A razão pela qual podemos descansar em Deus, segundo Davi, é que dele vem a minha esperança. Quando colocamos nossa esperança em coisas temporais, sempre haverá momentos de incerteza. As coisas mudam, as pessoas falham, os planos nem sempre saem como esperávamos. Mas quando nossa esperança está firmemente colocada em Deus, essa esperança se torna uma âncora inabalável. Deus é imutável, eterno, e sua fidelidade nunca falha. Embora a vida esteja cheia de desafios, ter nossa esperança nele nos dá uma paz que vai além de qualquer entendimento. Isso se aplica de forma muito prática às nossas vidas diárias. Todos enfrentamos excesso de atividades, estresse e pressão para atender expectativas. Mas podemos encontrar momentos no dia para dizer: minha alma, descanse em Deus. É um momento de conexão. Um lembrete de que não precisamos lidar com tudo sozinhos. Podemos entregar nossas preocupações e deixá-las de lado para buscar sua presença. Da mesma forma, se vivemos buscando validação externa, seja por meio do trabalho, da aparência ou dos relacionamentos, nunca experimentaremos um descanso genuíno. Somente quando encontramos nossa identidade em Deus, sabendo que Ele nos ama incondicionalmente, podemos descansar em paz. E o que acontece quando enfrentamos frustrações e fracassos? A vida nem sempre sai como planejamos, e a dor da derrota pode ser grande. Mas quando reconhecemos que nossa esperança não está em nossas conquistas terrenas, mas no amor e cuidado de Deus, essas frustrações se tornam mais suportáveis. Ele nos sustenta, nos levanta e nos dá força para continuar, não em nossa própria capacidade, mas em sua graça. O resultado de encontrar esse descanso em Deus é profundo.
Quando entregamos nossas cargas a Ele, experimentamos uma paz renovada. Não vivemos mais sob a pressão de tentar resolver tudo sozinhos, mas sabemos que Deus está no controle. A confiança nele nos torna emocionalmente mais estáveis, com menos reações impulsivas. Passamos a viver com mais calma, porque nossa segurança não depende do que acontece no mundo, mas no que Deus já fez por nós. E quando vivemos dessa maneira, nossa paz se torna um testemunho para os outros. Aqueles que nos veem em meio às tempestades da vida se perguntam como conseguimos permanecer firmes. Nossa resposta é clara: é porque minha esperança está em Deus. Ele é o meu descanso. Número 12. Abrigue-se à sombra do Onipotente. Segurança e paz em tempos de incerteza. Quando você enfrenta os desafios da vida, para onde busca refúgio? A quem recorre quando o medo ou a ansiedade começam a invadir sua mente? No Salmo 91, encontramos um convite poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este versículo não fala apenas de um refúgio, mas de um refúgio contínuo, de uma segurança constante que vem de estar sob a proteção divina. A imagem que o salmista usa é a de uma sombra, que não é apenas uma sombra passageira, mas uma sombra constante que cobre, protege e oferece descanso. O Salmo nos mostra que, independentemente do que enfrentamos, se estamos sob a sombra do Onipotente, não há ameaça que possa nos destruir. Este Salmo foi escrito em tempos de adversidade, quando o povo de Israel estava cercado de inimigos e perigos. Davi sabia o que era sentir-se vulnerável e cercado por ameaças, mas também sabia que em meio a tudo isso, a presença de Deus era a fonte de sua segurança. A imagem de habitar é fundamental aqui. Não se trata de uma visita ocasional à presença de Deus quando as coisas estão ruins, mas de estabelecer-se permanentemente em sua proteção. É um chamado para viver nessa proximidade com Ele, para ter um relacionamento contínuo de fé e dependência. Habitar em Deus é escolher viver cada dia consciente de sua presença, confiando que Ele nos cobre, protege e sustenta. A palavra sombra, nesse contexto, simboliza muito mais do que algo que apenas cobre ou protege do sol. Falar da sombra do Onipotente é falar de proximidade, de uma cobertura que protege do calor abrasador, das preocupações e das intempéries da vida. No calor da adversidade, a sombra de Deus nos oferece frescor e consolo. Essa imagem também implica que não estamos expostos ao perigo. Embora o mundo possa estar cheio de incertezas, podemos encontrar tranquilidade sob sua sombra. Essa sombra nos cobre, nos dá paz e nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Em meio à tempestade, o silêncio é um ato poderoso. Às vezes, o barulho externo e as vozes internas nos fazem duvidar da fidelidade de Deus. Mas, sob sua sombra, podemos silenciar o tumulto e descansar na quietude que vem de saber que Ele está no controle. A confiança em sua onipotência nos dá a certeza de que nada, nem as circunstâncias, nem os inimigos que se levantam contra nós, têm poder para prevalecer. Reconhecer que Deus é o onipotente significa que temos um refúgio seguro que está além de qualquer medo ou dúvida. Nada escapa à sua autoridade e seu poder é absoluto. Viver sob esse abrigo divino tem um propósito profundo. Primeiro, nos dá segurança constante. Não importa o que aconteça ao nosso redor, sabemos que estamos sob a cobertura perfeita de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, não estamos desamparados, mas temos um refúgio seguro. Essa segurança não é apenas uma proteção física, mas também emocional e espiritual. Quanto mais experimentamos sua proteção, mais nossa fé cresce. Aprendemos a caminhar com confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem nos sobrecarregar. Em vez de viver com ansiedade pelo futuro, podemos descansar sabendo que Deus está no controle.
Esse descanso não significa inatividade ou indiferença às situações da vida. Viver sob a proteção de Deus não anula a responsabilidade, mas nos dá a capacidade de enfrentá-la com paz e confiança. Deus não nos chamou para viver em pânico, mas na paz que excede todo o entendimento. Isso se aplica a todas as áreas de nossa vida. Por exemplo, em tempos de crise como pandemias ou desastres naturais, podemos recorrer a Ele em oração, lembrando que nada o pega de surpresa. Viver sob sua sombra significa encontrar paz e segurança, mesmo em tempos de incerteza. No nível pessoal, ter um lugar de devoção diária é essencial para viver nessa sombra. Estabelecer momentos regulares para se desconectar do barulho do mundo e se conectar com Deus nos ajuda a habitar sob sua proteção. Seja em um canto tranquilo da casa ou em um momento especial de oração, esses espaços nos permitem lembrar que, embora o mundo esteja cheio de caos, podemos descansar em sua paz. Quando enfrentamos tentações, ataques emocionais ou qualquer tipo de conflito, a sombra do Onipotente é nosso refúgio. Em sua presença, encontramos força para resistir e superar os momentos difíceis. Ao viver constantemente sob essa sombra, nossa vida reflete uma segurança que outros podem ver. O mundo ao nosso redor pode estar cheio de ansiedade e medo, mas caminhamos em paz, confiando que Deus luta nossas batalhas. Isso não apenas nos dá tranquilidade, mas se torna um testemunho vivo de seu amor e proteção. O resultado de viver sob essa proteção divina é uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz permanece mesmo na tempestade, quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. A fé torna-se um escudo eficaz contra o medo e a incerteza. Além disso, a proximidade com Deus se aprofunda. À medida que passamos tempo em sua presença, aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza e a seguir sua orientação a cada passo. A ansiedade diminui e nos sentimos mais seguros na direção que ele nos aponta. Viver sob sua sombra não apenas nos fortalece, mas também nos torna um refúgio para outros, convidando-os a encontrar a paz que nós mesmos experimentamos nele. Número 13. Solte a vingança. Permita que Deus haja e descanse em sua justiça. Alguma vez você já sentiu o peso de uma ofensa? Talvez uma injustiça que te feriu profundamente, e a primeira coisa que veio à sua mente foi a necessidade de fazer essa pessoa pagar, de devolver o dano que ela te causou. A reação humana é natural. Quando somos feridos, queremos vingança. Mas em Romanos 12, 19, Paulo nos dá uma perspectiva completamente diferente. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É difícil aceitar, não é? Custa abrir mão desse impulso de justiça própria. Mas Deus nos convida a confiar nele e entregar esse peso da vingança. Ao fazer isso, encontramos uma paz que vai além da ofensa. Este conselho não é fácil de seguir. O contexto em que Paulo escreve é de perseguição e sofrimento. Os cristãos daquela época eram constantemente perseguidos, maltratados e condenados injustamente por sua fé. Apesar de tudo isso, Paulo nos chama a viver de uma forma radicalmente diferente. Não retribuir o mal com o mal, mas confiar que Deus é o juiz justo. Esse mesmo princípio foi ensinado por Jesus, quando nos instruiu a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A vingança não apenas é desnecessária, mas perpetua o ciclo de dor e destruição. Romper esse ciclo exige fé e confiança na justiça perfeita de Deus. O desejo de vingança surge quando nossas feridas não cicatrizam imediatamente. Sentimos impotência, humilhação ou traição, e a vingança parece o único caminho para restaurar o equilíbrio. Mas você já percebeu que a vingança apenas intensifica o sofrimento? Em vez de curar, ela nos consome ainda mais. Nos apegamos à dor, alimentamos o ressentimento e acabamos nos prendendo a essas feridas.
Ao deixar a vingança nas mãos de Deus, experimentamos libertação. O silêncio diante do mal não é passividade. É um sinal de confiança no julgamento de Deus. Dizer, eu entrego essa dor a ti, é um ato de fé. É confiar que Deus vê tudo, conhece o coração de cada pessoa, e em sua justiça perfeita, Ele agirá no tempo certo. Deus é soberano, e sua justiça é perfeita. Ele conhece cada detalhe, cada motivação oculta e cada consequência futura. Quando tentamos assumir a justiça em nossas próprias mãos, limitamos a obra de Deus. Não permitimos que Ele faça o que apenas Ele pode fazer. Quando confiamos na palavra, a mim pertence a vingança, não apenas liberamos o ofensor, mas também a nós mesmos. Livrar-nos da necessidade de fazer justiça é libertar nosso coração da amargura, do ressentimento e da raiva. Deus nos convida a viver com um coração livre desses pesos, a caminhar na paz que só Ele pode oferecer. Quando refletimos sobre a grande misericórdia que Ele mostrou para conosco, fica difícil justificar o desejo de vingança. Se Ele, sendo tão grande e perfeito, perdoou nossas ofensas, quem somos nós para continuar agarrados à ira? Essa atitude de perdão e confiança na justiça divina também tem um impacto enorme em nossos relacionamentos. Em situações onde as ofensas são pessoais, como uma traição na amizade ou uma humilhação no trabalho, o primeiro impulso é reagir. Mas se você tirar um momento para entregar esse sentimento a Deus, se em vez de deixar o ódio te consumir, decidir orar e confiar nele, verá como Deus começa a curar essas feridas. O mesmo se aplica a situações de injustiça familiar ou em relacionamentos rompidos, onde palavras e ações dolorosas deixam cicatrizes profundas. O caminho para a reconciliação e a paz começa quando decidimos não retribuir o mal com o mal. Ao colocar esses pesos nas mãos de Deus, criamos um espaço para a cura, tanto para nós quanto para a pessoa que nos feriu. E é aqui que a paz que vem de Deus realmente se torna tangível. A paz não é apenas um estado de calma, mas uma restauração profunda da alma. Quando permitimos que Deus seja quem age nas situações difíceis, quando não buscamos vingança, nossa alma encontra descanso. Essa paz é libertadora, porque nos permite avançar sem arrastar os pesos do passado, sem ter que carregar o fardo do rancor. A paz não significa que tudo está resolvido da maneira que gostaríamos, mas que, apesar das circunstâncias, sabemos que estamos nas mãos de um Deus justo que cuida de tudo. Por fim, esse processo tem um impacto profundo, não apenas em nós, mas também nos outros. Nosso testemunho de viver em paz, sem cair na tentação da vingança, tem um poder imenso. Quando alguém vê como reagimos com amor, em vez de ódio, como respondemos com graça quando poderíamos ter reagido com raiva, essa pessoa começa a enxergar Deus através de nós. O perdão genuíno e a confiança na justiça divina tornam-se uma poderosa ferramenta de testemunho. Tornamo-nos um exemplo de como viver em paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está cheio de conflitos. No final, viver com a paz que só Deus pode dar não significa ignorar a realidade das ofensas ou injustiças que enfrentamos. Significa reconhecer que, embora o dano seja real, não precisamos carregar a necessidade de fazer justiça por conta própria. Deixamos que Deus cuide disso e, no tempo e maneira dele, encontraremos paz, restauração e liberdade. Número 14. Quando você clama com o coração humilde, descubra um Deus que ouve e liberta. Quantas vezes nos sentimos sufocados pelas circunstâncias da vida? Nesses momentos de angústia, parece que tudo o que temos à mão é o clamor do coração. Mas o mais lindo em Deus é que Ele não apenas ouve, mas também responde. No Salmo 34, 17, encontramos uma das promessas mais poderosas. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.
Essa é uma verdade tão firme que, quando realmente a compreendemos, ela muda a forma como enxergamos as adversidades. Deus não fica indiferente diante da dor daqueles que o buscam com sinceridade. Davi, que escreveu este salmo, viveu na pele momentos de perseguição, angústia e aflição. Em seu tempo, como no nosso, a vida estava cheia de obstáculos e adversários. Muitas vezes, os inimigos cercavam Davi e tornavam sua vida insuportável. Mas em meio a essas provações, ele experimentou a intervenção divina. Não se tratava apenas de uma libertação física, mas de uma cura interior que o capacitaria a louvar a Deus até nos momentos mais sombrios. O Salmo nos ensina que clamar não é apenas um ato de desespero, mas um convite para depender de Deus, um ato de fé em sua justiça e amor. O clamor sincero é mais do que uma simples reclamação ou pedido, é uma expressão honesta da nossa necessidade. Clamar é um ato de humildade, no qual admitimos nossa vulnerabilidade e nossa incapacidade humana para lidar com o que nos aflige. Não se trata de fazer uma oração mecânica ou superficial. É um grito da alma que, ao ser direcionado a Deus, encontra refúgio em sua presença. O Senhor valoriza nossa autenticidade. Ele não busca perfeição em nossas palavras, mas sinceridade em nosso coração. Essa humildade é a chave que abre a porta para que Deus haja em nossas vidas. Quando nos aproximamos com um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza nosso clamor, mas se inclina para nós com compaixão. E após clamar, muitas vezes o que precisamos não é uma resposta imediata, mas a quietude para ouvir a Deus. Ficar em silêncio não significa que a resposta está demorando a chegar, mas que nesse espaço Deus começa a trabalhar em nosso interior. Nesse silêncio, podemos sentir sua presença mais próxima, e é ali que a paz começa a preencher nossas almas. Às vezes, a libertação não acontece como esperamos, mas experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. E isso já é suficiente para continuar. Deus ouve e liberta os justos de todas as suas angústias. Não importa quão grande ou pequena seja a aflição, Ele tem o poder de restaurar, curar e libertar. A promessa de que Ele liberta implica um processo de cura, tanto física quanto emocional. Isso significa que o alcance da intervenção divina não se limita a apenas um aspecto de nossas vidas. Deus quer nos curar por completo, restaurar nossas almas, sarar nossas feridas e renovar nossa esperança. Cada vez que experimentamos sua libertação, nosso coração se enche de louvor e gratidão. E não somos apenas nós que nos beneficiamos dessa paz, mas nossa vida se torna um testemunho vivo para os outros, mostrando que Deus está ativo e disposto a intervir. Agora, nem sempre obtemos respostas imediatas. Muitas vezes, Deus nos convida a perseverar, a continuar clamando, mesmo quando não vemos resultados instantâneos. Esse processo de espera, embora desafiador, tem um propósito profundo. Nos fortalece, nos ensina a confiar ainda mais nele e nos torna mais sensíveis à sua voz. A perseverança na oração fortalece nossa fé e revela a fidelidade divina, mostrando-nos que no momento certo Ele responde. Aprendemos a esperar em Deus, sabendo que, independentemente de quanto tempo leve, sua resposta será sempre a melhor e à medida de nossas necessidades. Toda vez que clamamos com humildade e experimentamos a libertação de Deus, nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Começamos a conhecê-lo de maneira mais íntima, entendendo seu caráter e seu amor incondicional. Tornamo-nos mais conscientes de sua proximidade e de que, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, nunca estamos sozinhos. À medida que passamos por essas experiências, nossa esperança se renova. Sabemos que não há nada grande demais para o seu poder, nem pequeno demais para sua atenção. E é aqui que a vida de fé se torna contagiante. Ao ver como Deus responde às nossas orações, tornamo-nos portadores de esperança.
Nosso testemunho não reflete apenas o que Deus fez em nossas vidas, mas inspira outros a acreditar que se Ele fez isso por nós, também fará por eles. Cada experiência de libertação se transforma em uma mensagem de esperança para aqueles que ainda buscam respostas. A paz que vem de confiar em um Deus que ouve e responde é uma paz que o mundo não pode oferecer. E é nessa paz que encontramos a verdadeira liberdade. Percorremos um caminho profundo, explorando passagens bíblicas que nos lembram repetidamente que não estamos sozinhos em nossas lutas. Cada versículo e cada reflexão apontam para a mesma verdade. Deus luta por você quando decide silenciar a voz da ansiedade e abrir espaço para a sua intervenção poderosa. No silêncio, você descobriu que a quietude não é inação, mas um ato de fé. Ficou claro que quando escolhe parar de lutar e confiar, você está dizendo a Deus: Senhor, este campo de batalha é teu. Eu descansarei em ti. E é nesse descanso que se tornam tangíveis a força, a paz e a determinação que somente Ele pode te dar. Lembre-se de que cada passagem mencionada aqui tem o propósito de te levar a um encontro mais profundo com Deus. Ao aplicar esses princípios em sua vida, você verá como as suas preocupações se dissipam diante da certeza de que o Todo-Poderoso está contigo, abrindo caminhos que pareciam fechados. Além disso, o seu testemunho de confiança e vitória pode ser a faísca que encoraje outros a buscar e encontrar em Deus a mesma paz que você encontrou. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precise ouvir que sua batalha não é travada sozinho e que é possível encontrar descanso e esperança naquele que nunca falha. E, se você deseja continuar aprendendo e crescendo em seu relacionamento com Deus, inscreva-se ou fique atento para receber mais recursos e reflexões que edifiquem a sua fé. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.